Pois é, depois de muito tempo aí eu vim conversar com vocês sobre Vardo, que foi a leitura de fevereiro do Rodada das Bruxas. Mas vamos lá. Então, gente, para quem não sabe, nós estamos fazendo aí leituras coletivas ao longo de 2022 e essas leituras estão com a temática de bruxas, né? Então, o que estiver falando sobre bruxas, se uma das personagens for bruxa, né? E entre livros teóricos e não teóricos. Até o momento a gente já leu mais os livros não teóricos, né? E Vardo é um deles, só que é um romance histórico, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre ele aqui agora. Foi um livro escrito pela Kira Millwood Hargrave. Eu acredito que falei o nome dela certo, mas é essa moça aqui. E esse livro saiu pela editora Record aí no final do ano passado, certo? Vardo é uma ilha aí que fica na Noruega, né? Uma ilha bem remota no território da Noruega. E no ano de 1617, fui conferir, né, aconteceu um acidente marítimo, uma tempestade, né, e os pescadores que estavam no mar naquele momento, todos eles morreram. E eles basicamente eram todos os homens daquela ilha, né, daquela pequena ilha. Então eles morrem e ficam praticamente só mulheres, com exceção acho que de um ou são dois idosos e algumas crianças, né, meninos, eu falo. O resto fica só mulher, né, então ficam as viúvas, as filhas, as noivas daqueles homens que estavam no mar. Bom, o livro começa, né, com uma das personagens presenciando essa tempestade. Ela tá em casa e ela vê, né, a tempestade acontecendo ali no mar, em frente à casa dela, e vê os barcos sumindo, né? E aí começa essa... Eu tô falando, gente, coisas das primeiras páginas, tá? E aí ela começa a fazer uma associação com alguns sonhos que ela tem, onde uma baleia vem para destruir ali a aldeia. Bom, essa é a abertura do livro. A partir daí nós vamos acompanhar, né, os passos dessas mulheres, as decisões que elas vão tomar para o que vai acontecer, porque esses homens irem pescar é todo o sustento que elas têm, né? Dessa pesca que eles vão vender o peixe em alguma outra cidade, alguma aldeia vizinha, para conseguir dinheiro ou para fazer escambo com outro tipo de alimento, né? Ou então um tecido, um couro, uma linha para costurar uma roupa, para elas enfrentarem o inverno e coisas do tipo. Então, elas vão entrando ali numa situação bem delicada, né, de fome e de miséria mesmo. A autora, ela é muito boa em colocar a gente na situação das personagens, né? Então, assim, tinha momentos que eu chegava a sentir frio, assim, sem exagero, porque ela fala daquela vastidão, daquela coisa de gelo para todo lado. E eu sou uma pessoa que mora no Nordeste, então eu não consigo conceber aquele frio, aquela coisa me deixava bem aflita. E aí a autora vai fazendo, né, essa ambientação, dizendo pra gente, olha, elas estão assim, né, elas estão com fome e tal. E aí elas se juntam para decidir o que é que vai ser feito e acabam que vão ficando divididas. Por quê? Porque entre elas tem mulheres que são muito religiosas e elas não concordam que as mulheres assumam, né, papéis que até então eram papéis dos homens, né? Então, não, vocês não podem pescar, né? Isso não é correto. Mas então é melhor ficar com fome? E aí vai havendo esses embates. Algumas, né, seguem firmes nas decisões delas de não irem pescar e tal, e outras vão. Bom, acontece que, como eu já falei, é uma ilha muito remota e as notícias, né, elas demoravam para circular, ainda mais no inverno que prendia as pessoas ali dentro das casas, então elas ficavam incomunicáveis. Depois que o inverno passa, né, e elas conseguem sair e se comunicar com pessoas de outros lugares e essa informação vai passando.
até que vai chegar na Ilha de Vardo ali um gestor, né, uma pessoa que vai tomar as decisões dali em diante. Então ele vem para saber o que foi que aconteceu, porque acredita-se que aquela tempestade foi fruto de uma bruxaria, né? Foi fruto de feitiçaria. É a denúncia que começa a circular e as próprias picuinhas entre as mulheres vão fermentando essa intriga. E é bem interessante fazer um paralelo com o livro que nós lemos em janeiro, que é o História da Bruxaria, e que o autor, ele menciona muito isso, né? Dessas rivalidades de vizinhos, picuinhas bobas que acabavam gerando denúncias de bruxaria. Então, uma vizinha que estava, sei lá, com inveja do casamento da outra, e aí ela fazia uma denúncia contra aquela outra mulher. Só que ninguém tinha noção da proporção que aquilo ia tomando, né? Então, uma denúncia idiota, de repente, gerava ali uma morte na fogueira. E por aí vai. Bom, esse gestor vem, né, para fiscalizar essa denúncia e ali ele vai transformar a vida daquelas mulheres num caos. E o leitor, né, a gente vai acompanhando isso aqui. O livro aqui, ele é um livro curto, é um livro com uma diagramação muito boa. Então é uma leitura que passa muito rápido, se for um assunto do seu interesse, porque ele é um livro que ele não tem grandes acontecimentos ao longo dele. O grande acontecimento dele vai ficar no final. Então é um livro que vai gerando curiosidade. A gente vai lendo uma página, lendo outra página, na expectativa de saber o que vai acontecer. Aqui nós temos a história sob 2 pontos de vista. Então temos a Maren, que é essa menina que presenciou, essa mulher, né, que presenciou a tempestade, né, que viu, que morava lá e que estava lá, e perdeu irmão, perdeu pai, perdeu o noivo nessa tempestade. E vamos ter a Úrsula, né, que vai ser uma mulher que vai chegar depois. Ela vai vir com um desses homens que vão fiscalizar as acusações de bruxaria ali na ilha. E aí a Ursa chega e se envolve ali com aquelas mulheres, com a história daquelas mulheres. E aí a gente vai tendo acesso à história a partir dessas duas perspectivas. Então, assim, é um livro que vai falar sobre como, né, as acusações de bruxaria ali na Idade Média e tal, como elas aconteciam, né? Como chegava ao ápice de se prender as mulheres, denunciá-las e queimá-las na fogueira ou torturá-las, né? De todas as outras formas. Então, é um livro que vai falar do que antecede um julgamento de bruxaria, né? Como uma tolice, às vezes, pode gerar grandes catástrofes. E aí é que tá o grande interesse da história. Bom, foi um livro que eu adorei ler, né? O pessoal lá do grupo também gostou bastante, mas tivemos uma queixa em comum, que é assim, a falta de algumas amarrações simples no final. Então, tipo, elementos que aparecem que nos deixam muito curiosos no começo do livro, eles ficam um pouco soltos no final, e isso deixou um certo desconforto. É um tipo de história que precisava dessa amarração para ser perfeito, né? Para ser um livro aí favoritado. Mas é um livro que eu indico muito. Como eu falei, é um livro curto. Olha, de romance aqui nós temos 342 páginas. Depois ele tem uma nota histórica, que é uma coisa assim que eu valorizo bastante nos romances históricos. Não é todo mundo que coloca, e a autora colocou nesse livro. Então ela vai falar com base em que ela fez, né, que ela montou a história, qual é o tipo de interferência que ela colocou e o que foi que ela usou, né, de fatos históricos mesmo, que é, como eu disse, a tempestade de 1617, ali, véspera de Natal, na ilha de Vardo, e que foi assim um grande julgamento, porque tiveram muitas mulheres mortas a partir desse julgamento que aconteceu lá em 1622, né? O acidente foi em 17 e o julgamento em 22. E tanto que
se vocês procurarem aí na internet, tem um monumento em homenagem, né, à memória dessas mulheres, dessas pessoas que foram mortas em julgamento lá, para que não se esqueça, né, daquela catástrofe, que ela não se repita. Bom, já lemos aí outros livros pro Rodada das Bruxas, e agora no finalzinho de maio nós estamos começando a ler Circe, que é aí um reconto, né, da mitologia grega, dessa mulher, dessa feiticeira, e a gente tá bem empolgada com essa leitura. Quem quiser participar, deixa aqui nos comentários, tá bom? Um cheiro, fica aí essa indicação, leiam Vardo e depois me contem aqui, né, se vocês já leram, se vocês têm vontade de ler, o que vocês acharam do vídeo. Um cheiro e até mais!